Neste vídeo eu vou destacar aqui alguns tópicos importantes que certamente caem nas questões do ENAD. É comum nas questões de engenharia sempre cair pelo menos duas questões que diz respeito à lógica de programação. Então nesta aula eu vou mostrar para vocês um pouco, fazer uma revisão sobre lógica de programação e naturalmente vou destacar aqui alguns temas importantes que chama a atenção. Vou resolver aqui algumas questões tiradas dos ENADs anteriores, com o objetivo de lembrar, fazer com que vocês lembrem desses conteúdos e, assim, consigam sair bem nas suas provas, nas provas que vocês farão. Então, acompanhe esta videoaula que eu acho que é de importância para vocês que farão a prova em breve. Então vamos lá. Então, lógica de programação para o ENAD. Conceito. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência ordenada de passos usada para resolver um problema. Uma forma de você representar um algoritmo é através da descrição narrativa. Essa forma ela não é usada na lógica de programação. É a nossa linguagem natural. Por exemplo, para você tomar um banho, qual é o algoritmo? Basta você seguir esses passos. Primeiro passo, entrar no banheiro e tirar a roupa, abrir a torneira do chuveiro, entrar na água, ensaboar-se, sair da água, fechar a torneira, enxugar-se e vestir-se. Esses passos são suficientes para você tomar um banho. Esta é uma forma que não é utilizada na programação. Nós temos aqui uma segunda forma de você representar um algoritmo. É o chamado fluxograma convencional. Neste caso, nós temos que representar o nosso algoritmo através de formas geométricas diferentes que implicam comandos distintos. Eu vou aqui destacar algumas formas geométricas que têm determinado significado. Por exemplo, no fluxograma, este retângulo com os cantos curvos indica o início ou o final de um fluxograma. Já essa figura geométrica, que é um paralelogramo, ela representa uma entrada de dados e usa-se também em operações de saída, que eu já mostro para vocês. Pode ser também usado esse retângulo com um dos lados contorcido, como mostra aqui a figura, para representar uma operação de saída de dados. Então tem essas duas formas. Já o próprio retângulo em si, ele representa uma operação de atribuição. E a decisão é representada, geralmente usada no comando SI, é representada com essa figura geométrica aqui, que é um losango. Para ilustrar um exemplo de um fluxograma, vamos ver aqui esse problema que é bem simples, que é nada mais do que fazer a leitura de duas notas de um aluno e calcular a média. E com base no valor da média, informar se ele está aprovado ou reprovado. Então veja como é simples na linguagem aqui do fluxograma. Nós temos aqui o início do nosso fluxograma, que é representado assim, por esse retângulo com os cantos curvos. Nós temos aqui a leitura das notas do aluno, que é a entrada de dados. Em seguida nós temos o cálculo da média, que é esse retângulo. Aqui se atribui o valor da média, que faz os cálculos, soma as duas notas e divide por 2. E agora nós, que já temos o cálculo da média, podemos decidir se ele está aprovado ou não. Bom, nesse caso aqui a média é tomada como maior. Se ele tiver uma média maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se for inferior a 7, ele está reprovado. Observe aqui que nós temos a primeira situação dele. Se a média dele for maior ou igual a 7, o significado disso é que ele está aprovado, portanto essa afirmação é verdadeira e aí vai ser impresso o resultado aprovado. Veja que aqui a gente utiliza o nosso paralelogramo, que é a entrada ou saída de dados.
E se isso não for verdadeiro, né, representado aqui pela letra F, falso, se for falsa essa afirmação, ele estaria reprovado, e assim nós temos o fim do nosso fluxograma. A outra forma de representar um algoritmo é através do chamado pseudocódigo. Né? O que é um pseudocódigo? Bom, o nome já diz, são códigos, né, que nós criamos e que se aproximam muito da linguagem que os computadores conhecem, que os computadores são capazes de executar. Então nós temos aqui, primeiro, quais são as vantagens de um pseudocódigo. Primeiro, que é a forma mais usada. Os pseudocódigos, eles são ricos em detalhes, identificam as variáveis, né, do problema, e é muito parecido com a forma que os programas são escritos. Essas são vamos dizer assim, as 3 vantagens de um pseudocódigo. Qual é a forma geral que a gente pode representar um pseudocódigo? Nós podemos representar dessa forma. Nós temos aqui algoritmo, o nome do algoritmo. Esse var é para indicar a lista de variáveis que serão usadas no nosso algoritmo. Nós podemos colocar no nosso algoritmo subalgoritmos, que são já outros algoritmos menores e que facilitam na resolução do problema. Nós temos aqui o início do algoritmo, e vamos colocar todos os comandos, as informações, e depois que finalizarmos o problema, né, finaliza assim o algoritmo. O que é esse nome do algoritmo? O nome é o nome simbólico do algoritmo. Exemplo, nome do algoritmo, cálculo da média, como nós fizemos. Esse var representa o comando para definir as variáveis. Declaração das variáveis é o local onde irá declarar as variáveis, né? Inteira, real, string, boolean e por aí vai. Exemplo de variáveis, as notas dos alunos, N1, N2 e o cálculo da média. Essas 3 variáveis, elas são reais, né? Ou seja, pode ser número decimal. Esses subalgoritmos, como nós tínhamos dito, são rotinas já definidas previamente que facilitam o desenvolvimento do nosso algoritmo. Início e fim, como o nome já falam, já indicam, são respectivamente as palavras-chave, né, que indicam o início e o término do algoritmo. E os comandos são as instruções que compõem o algoritmo, né, com a leitura de dados e os comandos de repetição e outros comandos que podem aparecer. Vamos dar um exemplo, né, de um pseudocódigo. Nós temos aqui o mesmo fluxograma que colocamos anteriormente, escrito agora na linguagem de pseudocódigo, que é a linguagem mais próxima da linguagem de programação. Nós temos algoritmo, o nome do algoritmo, que é o cálculo da média. var, vamos indicar agora as nossas variáveis, nesse caso N1, N2 e média, que são as nossas variáveis. Inicia o algoritmo, a gente coloca a palavra-chave início. Nós temos que fazer a leitura das notas. Então, leia N1, N2. Leia é um comando do nosso pseudocódigo, que representa o que? A leitura das notas. Em seguida, nós fazemos o cálculo da média. Então, média recebe N1 mais N2 dividido por 2. E agora vamos estabelecer se o aluno está aprovado ou não. Como é que a gente pode estabelecer isso? Da seguinte forma. Média. Se a média for maior que 7, então escreva aprovado. O que significa? Que ele está aprovado, ou seja, que vai aparecer na tela o resultado do cálculo da média. Se não, está reprovado, né? Que só tem 2 opções. Fim do se, né? Do comando lógico se, e fim do nosso algoritmo. Bom, o fluxograma equivalente, nós vimos anteriormente, é este mostrado aqui para vocês. Nós temos o início, a entrada, né? N1, N2, a média, o cálculo da média aí. E depois a gente vai verificar se a média for maior que 7, é aprovado. Se a média for menor que 7, ele está reprovado, fim do fluxograma. Bom, de um modo geral, podemos aqui resumir tudo que nós discutimos aqui.
é que dentre as principais formas de representar um algoritmo, destacam-se três, né? A descrição narrativa, que é a nossa linguagem do dia a dia, o fluxograma convencional, que é uma forma de representar um algoritmo, né, bastante resumida, e a linguagem estruturada, né, que é o pseudocódigo, que é uma forma mais, vamos dizer assim, mais próxima da linguagem de programação.